Eu vou mostrar para você nessa aula como trabalhar com as funções call_user_func e call_user_func_array. Eu tenho certeza absoluta que depois dessa aula você não vai ter mais dúvidas nenhumas de como que funcionam essas duas funções. E já aproveitando, clica aqui embaixo em gostei e se inscreva no canal, porque essa aula está muito, mas muito boa. Eu tenho somente o index.php, eu não tenho mais nada. Todo o meu código vai estar dentro do index.php. Eu vou começar criando uma função, function foo, e vou esperar por parâmetro o bar. E vou colocar um return. Return não, eu vou colocar um var_dump. Acho que fica melhor. var_dump nesse bar. Agora aqui embaixo eu poderia muito bem chamar o foo e passar alguma coisa por parâmetro. É claro, mas não faria sentido nenhum, porque eu estou tentando te ensinar como que funcionam as funções call_user_func e call_user_func_array. Então eu venho e coloco call_user_func. O primeiro parâmetro, olha o que ele fala, está esperando um callback e o segundo parâmetro está esperando um array de argumentos. Mas só que quando estamos trabalhando com funções, esse callback não é, por exemplo, sei lá, colocar aqui uma função anônima, nada disso, colocar aqui um function, nada disso. Eu poderia vir aqui, colocar, sei lá, vai ser, estou esperando o bar, venho aqui e coloco var_dump, vai ser bar, e o segundo parâmetro eu vou passar justamente o valor desse bar aqui, que vai ser bas. Agora você vai ver que, só ver o que está acontecendo aqui, faltou ponto e vírgula, você vê que vai aparecer aqui no navegador justamente o que eu passei por parâmetro. Apareceu aqui bas, que é esse daqui. Mas eu vou passar somente o nome da função. Vou colocar aqui foo. Colocando uma string como o nome da função, esse nome aqui, ele vai funcionar perfeitamente. E o segundo parâmetro, vou colocar os parâmetros. Por exemplo, bas. Agora o que vai acontecer? Esse bas é esse parâmetro aqui, esse bar. E esse foo, claro que é o nome da função. Então o que eu posso tirar de lição disso? O call_user_func, ele vai chamar uma função que eu criei, onde o primeiro parâmetro é o nome da função e o segundo parâmetro são os argumentos dessa função. Então agora se eu voltar a atualizar, veja que ele continua funcionando. E se eu estiver esperando mais parâmetros, venho aqui, coloco var_dump também no bas. Aqui vai ser o bas1 e o outro vai ser o bas2. Você vai ver que ele vai aparecer os dois, o bas1 e o bas2. Mas se eu colocar o mouse em cima de novo nesse call_user_func, veja que ele fala que está esperando um array de argumentos. Mas se eu abaixar aqui um pouquinho mais na documentação, olha o que ele fala. Esse args ele é opcional, porque a minha função não necessariamente ela vai ter argumentos, vão ter parâmetros. E ele colocou aqui um mixed. Então, não precisa ser exatamente um array. Eu posso passar, que nem eu mostrei aqui, eu posso passar strings. Mas e se eu passar um array? Um array de argumentos. Venho aqui, coloco o bas1 e o bas2. Olha o que vai acontecer. Eu vou voltar, eu vou atualizar. Uncaught argument count error. To fill argument to function foo. Porque aqui estou esperando dois parâmetros. E aqui o que eu estou fazendo? Estou passando o bas1 e o bas2. Não seria dois argumentos? Não, pelo seguinte. Eu vou voltar aqui, tirar esse bas, vou ficar somente com o bar. Olha o que vai acontecer. Eu vou atualizar e ele retornou um array. Então, isso daqui, esse bar aqui, ele é um array, que é justamente esse array aqui. Onde no índice 0 tem o bas1 e o índice 1 tem o bas2. Então, se eu colocar aqui o índice 0, vai aparecer o bas1. Se eu colocar o índice 1, vai aparecer o bas2. Então, como que eu faço agora para trabalhar de um jeito onde esse daqui, esse primeiro valor do array, ele é o primeiro parâmetro do foo. E esse segundo é o segundo parâmetro do foo. Porque agora, se eu colocar base, eu mostrei para você que ele não vai encontrar esse segundo parâmetro aqui nessa execução desse call_user_func. Agora eu trabalho com o call_user_func_array. Agora você vai ver que se eu colocar o bar, vai aparecer exatamente o bas1. E se eu colocar o bas aqui, nesse var_dump, vai aparecer o bas2. Olha que legal. Eu vou atualizar, apareceu o bas1.
E se eu colocar o bas, vai aparecer o bas2. Legal, né? Então, o CallerFunc e o CallerFuncArray, eles são bem parecidos, com a diferença que o segundo parâmetro, na hora que eu coloco um array, no CallerFunc, os números, o número de elementos que eu colocar aqui não são os parâmetros que são esperados aqui na função, por exemplo, foo. Se eu coloquei 2 elementos no array, não quer dizer que a função que tem esses 2 parâmetros aqui, não quer dizer que esse bas faz referência ao bar e esse bas2 faz referência a esse bas. Não. Esse bar aqui, ele é esse array, né, que eu estou trabalhando com CallerFunc. Mas com o CallerFuncArray, daí sim, o bas1 é o bar e o bas2 é esse daqui. Mas será que tem vantagem de trabalhar com CallerFunc e CallerFuncArray ao invés de chamar direto a função? No final dessa aula, eu vou colocar um script que não fui eu que criei, eu encontrei na internet, onde ele vê o tempo de carregamento utilizando o CallerFunc e o CallerFuncArray, da diferença de chamar a função diretamente, sem utilizar essas duas funções. Mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o mouse de novo aqui em cima desse CallerFuncArray, olha o que ele fala. Esse callback aqui, eu posso trabalhar, deixa eu só ver se eu consigo pegar, aqui não está falando exatamente o que eu quero mostrar para você. Vamos ver se o CallerFunc tem a documentação melhor para eu mostrar para você o que ele espera. Está aqui. Agora sim, o CallerFunc ele mostra o que eu quero mostrar. Os dois funcionam da mesma maneira, mas só que o CallerFunc, não sei por que o CallerFuncArray não apareceu exatamente isso aqui. Eu posso também trabalhar aqui nesse callback chamando classes e métodos. Classes e métodos estáticos. No caso, eu tenho uma classe, um método estático, e também eu tenho um objeto, estou chamando um método desse objeto. Eu posso trabalhar dessa maneira. Onde esse callback eu vou trabalhar como um array. Como um array. Olha aqui, ó, como um array. Vamos lá, eu vou criar uma classe chamada user e uma classe aqui em cima chamada person. E aqui dentro do person eu vou criar um método, vai ser public function. Eu vou colocar info. Vai ser info. Vou esperar por parâmetro o name. Eu vou colocar um return nesse name. Deixa eu só fechar e abrir novamente, porque está dando um bugzinho ali nos nomes. Agora, nesse user aqui, eu poderia, para poder acessar esse info aqui, esse método info dessa classe person, eu poderia vir aqui e utilizar o extends person. Daí venho aqui embaixo e coloco user igual a new user e coloco user chamando o info. E coloco aqui um echo, eu vou passar por parâmetro o meu nome, eu vou colocar Alexandre. Agora venho aqui no navegador, atualizo e vai aparecer Alexandre, normal. Mas e se eu não quiser trabalhar com herança? Na hora que eu chamo esse info aqui, o que vai acontecer? Ele vai verificar que não existe esse método info na classe user. Eu vou atualizar, veja que apareceu uncaught error call to undefined method info na classe user. Então eu posso vir aqui e trabalhar com o interceptador, o método mágico call. Porque esse call ele é chamado quando eu instancio uma classe e chamo um método que não existe dessa classe. Então esse call ele é um interceptador, é um método mágico que ele intercepta quando eu chamo um método que não existe na classe. Eu vou colocar um var dump aqui nesse call interceptador. Vamos voltar aqui, atualizar, apareceu public function call, tá certo? Tá, só tirar isso aqui, ó. Eu vou tirar esse parâmetro. Perdão. O call, ele espera, deu erro e acabei não lendo o erro. O call, ele espera 2 argumentos. Quais 2 argumentos? O primeiro é o nome do método e o segundo vão ser os argumentos que eu estou passando para esse método. Nesse caso aqui, o argumentos é Alexandre. E esse argumentos, ele é um array. Guarde bem isso. Esse argumentos, ele é um array. Agora sim, eu atualizo e apareceu o interceptador. Na hora que eu chamei esse método info que não existe na classe user, ele chamou automaticamente esse método mágico call, esse interceptador.
Olha o que eu posso fazer. Eu posso vir aqui e colocar um return call userfunc array. E vou passar o primeiro parâmetro o seguinte, um array, onde o primeiro parâmetro é o this o quê? This person, que eu vou criar daqui a pouco. E o segundo é o nome do método que foi chamado. Então, o segundo valor do array é o nome do método e o primeiro é o objeto. Então, vai tentar achar esse método nesse objeto. E o segundo parâmetro desse call userfunc é o arguments. Por que eu estou utilizando o call userfunc array? Porque o call userfunc array, o segundo parâmetro, ele espera um array. É mais fácil trabalhar com ele, porque eu mostrei para você que quando eu trabalho com array, os parâmetros da função vêm exatamente na ordem. Mas se eu trabalhar com call userfunc, os parâmetros, nesse caso aqui o name, vai ser todos os valores do array, onde eu vou ter que chamar o índice 0, o índice 1, o índice 2 e assim por diante. Então eu venho aqui em cima e crio um private, que vai ser do tipo person. Eu vou passar aqui o person, vai ser um public function, onde eu vou colocar no método construtor, eu estou esperando o person, e aqui vai ser this person igual a person. Agora, deixa eu só ver o que está acontecendo aqui. Eu tenho que instanciar o new person. Vamos ver se vai funcionar só colocando isso. Vamos lá. Aqui eu estou somente chamando o name, é isso mesmo, eu vou atualizar. E funcionou, tá vendo? Apareceu o Alexandre. Se eu trabalhasse com o call userfunc somente, o que iria acontecer? Esse name, agora, ele é um array. Eu vou atualizar, você vai ver que vai aparecer array to string conversion, porque eu estou retornando um array e aqui embaixo estou dando um eco no array. Eu estou dando um eco no array e não pode, porque não tem como dar um eco no array. Então é como se eu estivesse tentando transformar, converter um array em uma string, porque eu estou dando um eco em um array. Porque esse argumento, ele é um array. Então se ele é um array, como eu estou trabalhando com call userfunc, esse array é esse name aqui. Estou retornando esse array e aqui embaixo estou dando um eco nesse array. Agora, se eu trabalhar com call userfunc array, daí sim. Eu poderia muito bem também vir aqui e criar uma interface. Interface vai ser person interface, tá certo? Person interface, onde eu vou pegar e colocar o public function vai ser info. E aqui eu vou esperar por parâmetro, vai ser data. Aqui vai ser implements o person info person interface, onde eu só vou colocar aqui alterar, ao invés de ser name vai ser data, e aqui também vai ser o data. Não que isso fosse interferir, mas é melhor assim. E agora eu vou esperar aqui o person interface, e aqui também estou esperando o person interface. Agora eu posso criar outras classes, por exemplo, person2, implementar a interface, ter esse método info e chamar aqui por parâmetro nesse user, para o método construtor. Você vê que ele vai continuar funcionando da mesma maneira. Agora eu vou fazer o seguinte, eu tenho um script já pronto aqui, que eu peguei já, se não me engano foi lá no GitHub que eu peguei esse código. Ele mostra a diferença entre trabalhar com o call userfunc e o call userfunc array e chamar diretamente a função. Então vou colocar aqui o código, coloquei todo aqui. Veja que ele criou a classe employee, tem o salary, enfim, tem o teste 1, o teste 2, o teste 3 e o teste 4. E aqui embaixo ele está chamando o teste 1, fazendo o cálculo de tempo de carregamento, o teste 2, o teste 3 e o teste 4 aqui em cima, onde o teste 1 ele usa o call userfunc, o teste 2 ele chama o método estático, o teste 3 ele chama o call userfunc array e o teste 4 ele chama diretamente a função. Então, o teste 1 e o teste 3 eles usam o call userfunc e o call userfunc array. Vamos ver a diferença de carregamento, de tempo de carregamento? Vamos lá. Eu vou atualizar. Veja que apareceu o teste 1, 0.3 o tempo de carregamento. O teste 2, 0.08. O teste 3, 0.3. E o teste 4, 0.0. Então, nós podemos concluir que o call userfunc e o call userfunc array demoram um pouquinho mais para carregar. Então, use o call userfunc e o call userfunc array com sabedoria, com prudência. Pode perceber aqui que a diferença de carregamento é mínima, mas
pode ser que no seu sistema aí pode dar uma diferencinha que faça toda a diferença. Então, se você gostou dessa aula, clique aqui embaixo em gostei, se inscreva no canal e pense em ser membro, porque sendo membro você tem acesso antecipado a todas as aulas que eu criar aqui para o canal, vai ter acesso a mais de 1.400 aulas e também vai ter acesso a um grupo exclusivo lá no Telegram, onde você vai ter um contato mais próximo comigo e você pode tirar todas as dúvidas que você quiser. Então, valeu, um abraço.